Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto que já tem dias que eu tô remoendo ele, que é o excesso de opções que a gente tem com relação a livros, a séries e a filmes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de falar de livros, de séries, de filmes, já deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, esses dias eu tava refletindo sobre como o Kindle Unlimited atrapalhou a minha leitura, atrapalhou a minha experiência como leitora, porque eu nunca tinha assinado o Kindle Unlimited. Minha prioridade sempre foi ler livros físicos, né? Sempre falei desde que eu comecei o canal aqui que eu prefiro ler livros físicos, né? Porque eu gosto da sensação de ter o livro ali nas mãos, do cheirinho do livro, de marcar os trechos, né, que eu gosto, de colocar flags ali. Então tudo isso me faz preferir o livro físico. Acontece que eu peguei umas promoções aí do Kindle Unlimited, também por o preço dos livros, né? A gente tem que falar sobre isso também, né? O preço do livro tá muito alto, né? Teve uma época aí que a gente comprava livros bem baratinho, principalmente nas grandes promoções da Amazon, e agora a gente não tá tendo essa opção. Por mais que tenha promoções, mas não são preços tão baixos quanto antes, né? E aí isso faz com que a gente acabe optando por ler e-books. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu li muitos e-books, eu tava comprando e-books, aproveitando promoções, e aí quando a Amazon me deu uma promoção do Kindle Unlimited, eu peguei, isso ano passado. Gente, isso atrapalhou muito a minha experiência. Eu fui selecionando vários e vários livros, muitos livros para ler, tanto que foi um período que eu li bastante livro. Se não me engano, no primeiro mês em que eu estava com o Kindle Unlimited ano passado, eu li 8 livros, o que é muito raro de acontecer, de eu conseguir ler esse tanto de livros, mas naquela pressa de eu tenho 2 meses, eu tenho 3 meses de Kindle Unlimited, então eu preciso ler o máximo de livros que eu puder, me fez ficar desesperada para ler esse monte de livro. Eu não acho que seja uma experiência muito boa. Isso acaba deixando a gente ansioso para ler a maior quantidade de livros que a gente quer ler, né? Porque quando você pega o Kindle Unlimited, tem lá uma enorme variedade, né, de livros, e você não sabe nem por onde começar a escolher. Você começa a sua indecisão ali, descendo a página, no caso, se você tiver no celular ou no iPad, se você tiver no Kindle, você vai rolando ali para ir achando mais e mais livros, e você vai colocando mais e mais livros na sua lista, e depois você fica, por qual livro eu começo a ler? Eu não sei se isso aconteceu com você, se isso já aconteceu com você, se foi só comigo, mas comigo foi assim que aconteceu. Eu comecei a querer ler cada vez mais livros, tanto que ano passado eu não li livro físico de jeito nenhum. Só li e-book, por quê? Porque eu estava com o Kindle Unlimited e eu queria ler a maior quantidade de livros que eu pudesse ler, que estava disponível no Kindle Unlimited. Depois dessa experiência com o Kindle Unlimited, eu pensei o quê? Eu não vou mais pegar Kindle Unlimited de jeito nenhum. Não vou mais ficar nessa ansiedade, nesse desespero para ler cada vez mais. Eu tenho muitos livros na estante, isso também foi uma coisa que nunca aconteceu. Eu sempre comprei livros que eu realmente queria ler. E esse é o primeiro ano em que eu tô com mais livros na estante não lidos do que lidos. Porque eu comprei muitos livros, mas com ter o Kindle Unlimited, não só o Kindle Unlimited, gente, também as promoções de e-books, né, de ficar pegando vários e-books que entram na promoção, que ficam de graça, me deixou desesperada. Eu preciso ler esses livros aqui, esses e-books aqui. Eu tenho prazo para ler esses e-books aqui, principalmente isso me incomodou bastante. E aí acabou que os livros foram ficando encalhados na estante. Esse ano eu caí nessa novamente, tá? A Amazon me deu mais 3 meses de Kindle Unlimited, só que esse ano eu já fiz diferente. Eu não consegui ler. Mesmo com os 3 meses de Kindle Unlimited, eu não consegui. Acho que eu consegui ler um livro só. Um livro que eu consegui ler, que foi A Destruidora de Casamentos. E não consegui mais ler nenhum livro. Mas o fato de eu não estar lendo também me gera ansiedade, porque eu penso, eu tô com um Kindle Limited aqui, eu poderia estar lendo vários livros. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz ano passado, né? Peguei um monte de livros do Kindle Limited para ficar ali na minha biblioteca para quando eu tivesse tempo fosse ler. Mas eu não consegui tempo para ler esses livros, né? Não consegui tempo para ler esses livros, não consegui. Também tem a questão da ressaca literária que eu tive, e aí tudo isso atrapalhou que eu não consegui ler nada no Kindle Limited, só um livro. E também
também isso causa, né? Isso causa ansiedade na gente, porque você fica, tô com muitas opções e não tô lendo nada. Se eu não tivesse tantas opções assim, talvez eu quisesse ler. Eu cheguei a essa conclusão, né, que quando eu tenho só os livros aqui na estante, só os livros físicos, eu acabo lendo eles. Eu fico, eu vou ler esse livro aqui, que tá com muito tempo, que ele tá aqui na estante, ou então, nossa, esse livro é maravilhoso, eu vou ler ele aqui. Quando eu tenho muitas opções, eu não sei por onde começar. Tanto que eu sempre disse pra vocês que eu faço lista de livros, porque eu sou o tipo de pessoa que funciona com listas. Eu gosto de lista de livros, gosto de listas de série, gosto de listas de filmes, pra eu ter noção de por onde começar. E antes, né, quando eu comecei minha vida de leitora, que eu comecei desde que eu me entendo por gente, eu não tinha essa quantidade de opção que eu tenho hoje. Então, eu ia na biblioteca, pegava um livro, e eu tinha aquele livro apenas para ler em casa. Eu ia numa locadora e pegava um filme, e eu só tinha aquele filme para assistir. E eu já ia sabendo o que eu ia escolher, porque as opções eram poucas. Era lançado um filme uma vez na vida ali, não tinha tantas opções que nem tem agora. Então, isso evitava de você ficar ansioso, porque você já sabia que filme você ia pegar quando você chegasse na locadora. Você já sabia que livro você ia pegar quando chegava na biblioteca. Pelo menos no meu caso, que não tinha biblioteca em casa, que não tinha livros em casa, que eu pegava livros na biblioteca da minha escola. Sempre foi assim, já falei em outros vídeos sobre isso. Sempre peguei livros na biblioteca das escolas que eu estudava. E isso dava mais, não sei, mas eu acho que dava mais prazer na hora da leitura, porque era um livro único que eu pegava ali, era uma história e eu só tinha ela para ler, então eu me prendia demais. Agora, você já lê um livro pensando no próximo que você vai ler, porque você tem muitas opções. Você já assiste um filme pensando no próximo que você vai assistir. Você mal maratona uma série, né, que antes a gente assistia um episódio por semana, e você mal maratona a série já pensando na próxima série que vai assistir. Gente, isso faz muito mal para nossa mente. É o nosso psicológico. Eu estava avaliando isso. O quanto eu estava ficando ansiosa, com muitas opções, tanto para assistir quanto para ler. Coisa que, pelo menos a gente, que é milênio, né, não teve essas opções quando era criança, quando era adolescente. Era escasso o número de filmes, de séries, de livros que você lia, que você assistia. E hoje a gente chegou num momento em que é tudo muito rápido, é tudo instantâneo. É lançado séries o tempo todo, é lançado filmes o tempo todo, tanto que alguns são de qualidade duvidosa, porque a pressa para lançar é tão grande, né, para ter cada vez mais conteúdo ali nos streams, que acabam lançando produtos que não são bons, mas que tem que estar lançando o tempo todo, tem que estar lançando o tempo todo. E a gente que está consumindo o tempo todo, quanto mais vai lançando, mais você quer consumir. Teve um tempo também que eu tava, gente, eu não vou conseguir acompanhar. Quando eu comecei a usar o streaming, eu comecei a usar a Netflix, acho que assim que a Netflix foi lançada aqui no Brasil, eu já me cadastrei ali, já comecei a usar. Lembro que na época a Netflix era bem ruim, era lenta que só, meu Deus, mas eu fiquei lá insistindo até que ela foi melhorando. E tipo assim, nossa, pra mim foi uma grande revolução eu poder assistir os filmes que eu queria assistir, as séries que eu queria assistir, maratonar ali. Mas agora chegou um nível que a gente tem streaming pra tudo, gente, pra tudo, pra tudo. Tem o streaming da Disney, tem o streaming da Max, tem o streaming da Netflix, tem o do Prime Video, né, tem o Paramount, e aí cada um lança milhares de filmes. Eu vejo os lançamentos, né, eu sigo várias páginas que fazem esses lançamentos, são 10, 20 lançamentos mensais de cada streaming. Você nunca vai conseguir acompanhar. A série tem ali uma semana pra bombar. Se ela não bombar, ela é cancelada imediatamente. Você se apega à série, ela é cancelada, você fica revoltado porque isso aconteceu, como foi o meu caso com My Lady Jane, né? E aí tem várias outras séries aí que minha expectativa de que elas renovem é muito pouca. E tipo assim, eu parei. Eu resolvi parar. Eu quero ler os livros que tá na minha estante, ler no meu tempo, porque não dá pra gente ficar nessa ansiedade de ler cada vez mais, de assistir cada vez mais, sem aproveitar o momento ali, sem aproveitar que eu tenho uma estante de livros, sem aproveitar que eu tenho livros maravilhosos aqui na estante para eu pegar ali e passar a semana lendo aquele livro, e sem aproveitar que eu tenho o Kindle, né, o aparelho Kindle, que eu posso ler vários e-books, que eu posso ler os e-books se eu quiser no tempo que eu quiser. Eu não preciso ter esse desespero de ler o quanto antes, de ler o mais rápido possível. E por isso que eu não tô dizendo aqui para vocês cancelarem o Kindle Unlimited de vocês. Eu tô dizendo como eu me senti, como foi a minha experiência com o Kindle Unlimited. Eu não quero mais o Kindle Unlimited. Eu já assinei 2 vezes, essa é a minha segunda vez, inclusive tá finalizando, né? E é isso, não vou mais pegar o Kindle Unlimited, porque pra mim não me fez bem. Não me fez bem ter aquela quantidade de opções de livros para escolher. Não me fez bem ter que me desesperar para ler cada vez mais e para ler o maior número
de livros que eu puder no menor tempo, né? Porque são promoções que duram pouco tempo e não me fez bem. A experiência não foi uma coisa que me fez bem. Não é que, nossa, eu fiquei super ansiosa, nossa, eu tive crise de ansiedade. Não é isso, não foi isso que aconteceu comigo, mas eu vi que eu tava ficando ansiosa, eu tava me propondo a ler um número grande de livros, eu não tava aproveitando a leitura, e eu leio para me distrair, para me divertir. É uma forma de distração, uma forma de me desligar dos problemas e não uma competição. Por isso que para mim o Kindle Unlimited não faz mais sentido. Assim como eu dei uma pausa nos streams, né? Teve um período que eu tava com um monte de streaming. Aí era que nem aquele meme, trabalhar para pagar os streams que eu não posso assistir porque eu tô trabalhando. Não fazia sentido ter aquele monte de streaming. Não fazia o menor sentido. Então eu cancelei vários streams e fiquei só com os principais, só com os que eu mais assisto, que tem as séries ali que eu já acompanho. Outra coisa também que eu fiz foi parar de tentar acompanhar os lançamentos. Gente, não consigo acompanhar todos os lançamentos de todos os streams, mesmo eu só tendo ficado com 3 streams, que eu só assino no momento, a Netflix, o Max e o Prime, né? O Prime eu assino por causa do frete grátis, né? Nem por causa das séries que são lançadas, mas que o Prime tá lançando séries maravilhosas, tá sim. Inclusive, muito melhor do que a Netflix e do que o Max. Pra mim, o Prime é o melhor stream do momento. Mas eu não vou conseguir acompanhar, eu não vou conseguir assistir tudo que é lançado. E por isso que eu decidi que eu vou ficar nas séries que eu tô assistindo. Vou finalizar essas séries, vou assistir com calma. E quando eu terminar, é que eu pense em começar outras. Continuo fazendo minhas listinhas, tanto de livros para ler, quanto de séries e filmes para assistir. Infelizmente, de livros para ler não tá funcionando esse ano. Também é outro ano que eu não vou conseguir. Eu já meio que chutei o balde. Nós estamos o quê? Em abril. Não sei se esse vídeo vai ser lançado em abril ou em maio, mas já estamos aí quase na metade, nem na metade do ano, na verdade, eu já chutei o balde com relação aos livros que eu tenho que ler, que eu não vou conseguir ler. Eu entrei de ressaca literária por causa de um livro e também teve a pressão de ter o Kindle Unlimited, que eu queria ler os livros do Kindle Unlimited, acabei não lendo nada. Tudo isso atrapalhou minha experiência de leitura esse ano e por isso que eu já sei que eu não vou conseguir ler todos os livros da minha lista. Assim como eu sei que eu nunca vou conseguir assistir todas as séries e todos os filmes que são lançados nos streams e todos que estão na minha lista, né? Que assim que vai lançando o que me interessa, eu já vou anotando pra não perder. Se você não anotar, gente, você nunca mais acha, porque é muita coisa sendo lançada o tempo todo. Mesmo você tendo sua lista ali, né? Todos os streams disponibilizam uma lista ali pra você ir colocando as séries e os filmes que vocês querem ali na lista, mas se perde no meio de tanta coisa que você vai salvando. Outra coisa também que eu fiz foi isso. Fui fazendo uma limpa nessas listas. Tem coisa ali que eu nunca vou assistir e que não faz sentido estar na minha lista. E é isso, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês com esse vídeo aqui. É mais um bate-papo. Eu não fiz roteiro. Tô só aqui conversando com vocês sobre como eu me senti. O que me fez gravar esse vídeo aqui foi o Kindle Unlimited, tá? Foi a minha experiência com ele. Mas eu também resolvi trazer para os streams, porque é muita coisa sendo lançada, é muita informação sendo jogada pra gente o tempo todo. E a gente acaba se cobrando pra estar assistindo, pra estar por dentro, pra saber qual é a série do momento, pra saber qual é o filme do momento. Filme eu nem lembro mais quando eu assisti um lançamento, porque a maioria dos lançamentos estão sendo bem fracos, né? Com essa coisa de lançar produto quanto antes, eles estão lançando coisas sem qualidade nenhuma. Então, filme mesmo tá sendo bem difícil de assistir. Tô assistindo pouquíssimos filmes. Pra quem me acompanha lá no Instagram, todo mês eu faço um resumo dos últimos assistidos. Vocês podem ver, o número assim de filmes, principalmente de romance, comédia romântica, caiu bastante. O que eu tô assistindo mais são suspenses, mas comédia romântica, que era meu amorzinho, infelizmente eles estão lançando assim sem qualidade nenhuma. São poucas as que eu assisto e que eu gosto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos conversar aqui nos comentários. Me conta aí se você também tá com esse sentimento, né, de urgência para ler, de urgência para assistir, de quantidade também que você tem que ler e assistir muita coisa. Compartilhe esse vídeo com os amigos, não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!